Lucas 15, antes de eu dar os versos a vocês, eu quero pôr um título de Pródigos. A mensagem chama Pródigos. Então preste atenção. Eu li um livro recentemente por título Deus Pródigo. E me tocou muito esse livro de Tim Keller, ou Timothy Keller. E depois também ouvi uma série de 5 mensagens dele sobre o tema. E realmente falou tremendamente comigo. No Brasil, eu só vi um pastor pregando essa abordagem do Timothy Keller sobre os 2 irmãos, ou os pródigos, ou o pródigo, que foi o Douglas Gonçalves. Ele fez uma abordagem muito bacana sobre isso, inclusive essa ilustração é importante para a internet também. A gente, quando prega algo que não é seu, a gente tem que dizer a fonte. Primeira vez, a segunda vez, na terceira vez, assuma que é sua logo de uma vez. Mas é importante a gente sempre dizer. E eu ouvi essa abordagem do Douglas, do Timothy Keller, e eu achei assim fantástica. Não pedi autorização para o Timothy Keller para pregar e nem para o Douglas. O Douglas já pregou do Timothy, porque a mensagem é sempre do Espírito Santo, mas a gente sempre gosta de revelar a fonte. Normalmente eu prego baseado nos meus estudos, nem sempre, mas dessa vez eu li essa abordagem e eu gostei e falou tremendamente comigo. Espero que fale com você. O título é Pródigos. Em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 1, Jesus vai falar de 3 parábolas. A primeira parábola é a parábola da ovelha e da dracma perdida, a segunda do filho pródigo e a terceira do mordomo infiel. Nós vamos falar da parábola do filho pródigo. Agora, preste atenção. Para quem é dirigida essa parábola? Veja Lucas 15, versículo 1. E chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. Então perceba que Jesus estava com um público desse tipo. Os fariseus religiosos e os pecadores. Quem eram os pecadores? Todos aqueles que não cumpriam a lei eram chamados de pecadores. Baseado no texto que pecado é o descumprimento da lei. Então é para essa plateia de fariseus, cumpridores da lei, e publicanos, fariseus e pecadores, que Jesus vai dirigir 3 parábolas. E a parábola do filho pródigo é a parábola das parábolas. É a parábola mais famosa da Bíblia, a mais profunda da Bíblia. É a parábola que até ateus já elogiaram pelo senso de moral que tem nessa parábola. Eu raras vezes preguei sobre, mas hoje tem uma abordagem muito bacana sobre a parábola do filho pródigo. No verso 11, Jesus então vai falar da parábola, e ele disse assim, e Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. Um homem tinha 2, o que, gente? Um homem tinha 2 presbíteros, apóstolos. Um homem tinha 2 políticos. Um homem tinha 2 filhos. Agora veja que Jesus está falando para 2 públicos. Uns, os cumpridores da lei fariseus, e outro, os pecadores. E ele vem com uma parábola de 2 filhos. Obviamente ele quer atingir os 2 públicos. Mas continua o texto dizendo assim: o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança, Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Pode ir. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos seus cidadãos daquela região,
e o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Jesus é uma incógnita. Ele está falando para os fariseus, ele poderia colocar assim, foi cuidar de gado, foi cuidar de cachorro, mas ele põe logo, foi cuidar de porcos. Era a pior coisa para um fariseu, era o porco. Jesus era provocador, e você vê aqui que era de propósito. Mas ele não foi lá apenas trabalhar, porque Jesus agora, ele vai instigar os fariseus. Próximo verso. E desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha como Jesus é de propósito. Ele diz assim, ele queria comer carne de porco, gente. Comer carne de porco era uma abominação para o judeu até hoje. Jesus não disse que ele desejava comer os porcos, que já seria um sacrilégio se ele falasse isso para os fariseus. Jesus disse que ele queria comer a comida dos porcos. Jesus disse que ele queria ser um porco, se parecer um porco. E veja que é intencional a parábola. Jesus quer atingir em cheio o coração dos fariseus. Continua o texto. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Agora preste atenção na palavra caindo em si. Ele antes não pensava assim do pai. Ele passou a pensar assim do pai. Antes ele não passou, ele não analisava como o pai era. Por isso que você observa a palavra caindo em si sobre o seu pai e sobre a sua atual situação. É impressionante quando nós estamos juntos com Deus, você não percebe os favores que Ele lhes dá. Porque eles são tão naturais e você não valoriza esses favores. Mas quando esses favores se distanciam, aí você cai em si. Poxa, quando eu era crente. Poxa, quando eu era um bom crente. Poxa, quando eu era um crente fervoroso. Poxa, quando... Você percebe? Quando a pessoa está distante de Deus, ela começa a observar quem é Deus de fato. Por isso que está aqui o termo caindo em si. Prossegue. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. É uma parábola lindíssima. Continua. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Até agora ele usa o termo pai e filho por várias vezes. Trata-me como de seus empregados. Agora, ele não está de olho no pai. Ele está de olho no trabalho. O que ele quer do pai agora é dinheiro e trabalho. Mas continua. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda de longe, seu pai o viu, cheio de compaixão. Correu para o filho, o abraçou e beijou. Continua. E agora entra o pai, a história do pai. Primeiro você tinha a história do filho, tem a história do pai, depois do outro filho. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu, contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Eu acho que eu tenho uma música sobre essa parábola, né? Aos teus pés. Eu acho que eu tenho uma música sobre isso. Próximo verso. Deu. Sopra. Traga o novilho gordo. Novilho gordo é aquele antigamente a gente chamava de Ronaldo, sabe? E matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Gente, olha o escândalo da graça nessa parábola. Presta atenção. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a fazer festa. Veja que no início da parábola, estamos aqui fazendo a abordagem inicial, a história é sobre o filho perdido. O meio da parábola é sobre o pai e sua reação. E o final dela é sobre o outro irmão. A parábola é perfeita em termos de exposição. E agora vai entrar a história do outro irmão. Próximo texto. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Jesus está falando com um público
dúbio ali, né? Os fariseus e os pecadores. Quando se aproximou da casa, ouviu música e dança, ouviu festa. Prosseguindo. Então chamou um dos servos e perguntou, o que está acontecendo? Aí vem aquele servo confuseiro, instigador. Olha o que o servo falou assim. Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho mais gordo. Ele ainda fez questão de frisar. Porque recebeu de volta são e salvo. Tem gente assim na igreja, gente? Eu estou aqui há anos, esse camarada chegou agora, quer tomar meu lugar. Só o que tem é isso, né, gente? Vai lá. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai insistiu com ele. O pai aqui é absurdo. Olha o que o pai fala para o outro filho. Mas ele respondeu ao seu pai, olha como ele lida com o pai. Olha como o tom da voz. Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Continua o termo. Mas quando volta para casa, olha o termo que ele usa. Esse seu filho, ele não diz meu irmão. Ele diz o seu filho. Ele não se considerava nem irmão do camarada. Esse seu filho esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Continua. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Continua. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão, você viu? Primeiro ele joga para o pai, seu filho, mas o pai com muito amor fez questão de dizer, é seu irmão. Esse seu irmão estava morto e voltou à vida, perdido e foi achado. Ok. Bom, vamos analisar um pouco aqui essa questão, porque é muito profundo a abordagem do tema na questão do filho pródigo. Primeiro, os dois públicos, fariseus e pecadores. Os dois públicos aqui são representados pelos dois irmãos. O filho mais velho seria quem? Quem, gente? O que nunca desobedeceu às leis seria quem? Os fariseus. E o filho mais novo? Os pecadores. Porque não quero obedecer ordem nenhuma, não quero obedecer lei nenhuma, vou viver a minha vida como eu quiser. Diante disso, que Jesus, ele vem aqui nos ensinar 4 fundamentos dentro dessa parábola. Primeiro fundamento, quem é Deus? Segundo fundamento, o que é pecado? Terceiro fundamento, que você vai analisar aqui comigo, quem é Deus, o que é pecado. Amém? Terceiro, o que é santidade. E quarto, o que é salvação. Jesus em toda a parábola vem nos trazer uma abordagem desses 4 fundamentos. Quem Deus é, o que é pecado, o que é santidade e o que é salvação. Aos olhos de Jesus, é um escândalo o que ele nos ensina. E ele começa a parábola mostrando quem é Deus e diz assim, um certo homem tinha 2 filhos. Quem Deus é? Quem Deus é? Então a parábola não começa com os 2 filhos. A parábola começa com o pai. E uma coisa interessante que Deus tem que ensinar para os fariseus é que Deus é pai. E uma coisa que eu aprendi aqui, que Deus é pai, mas não é igual o nosso pai. Por melhor que seja o seu pai ou que foi o seu pai, ele é péssimo diante de Deus. O seu pai jamais iria agir como Deus agiu, como esse pai do filho pródigo agiu. Primeiro, o camarada vem e pede herança em vida. Você sabe que nas leis de Moisés pedir herança em vida é matar o pai em vida. Se ele vem e pede a herança em vida, é porque ele considera o pai morto.
Então tem uma maldição automática para todo filho até hoje que exige parte da herança com o pai vivo. É maldito. Ou seja, por quê? Porque é considerar o pai, lá no seu coração, morto. Quem entende o que eu estou falando? Então, no caso do filho pródigo, desse um dos filhos, o pai estava vivo. Ele não tinha parte na herança. É tudo o pai. A parte da herança é se o pai morrer, gente. E a parte da herança dele não é um todo, é um terço, você sabe. A lei da herança, ela é bíblica. Se o pai ou um dos cônjuges morrer, a metade fica para o pai vivo e a outra metade se divide entre os irmãos. Então ele pegou, eram 2 irmãos, ele pegou 1/3. Não foi os outros 50%, pegou a metade, rachou com o irmão. A outra metade era do irmão, ficou 75% ainda com o pai. Então presta atenção. Esse pai, de bom grado, disse: é isso que você quer para a sua vida? É isso que eu quero. Então está aqui sua parte da herança. E a Bíblia Sagrada diz que ele foi e viveu irresponsavelmente, dissolutamente. A história todos vocês conhecem. E lá, gastou com prostituta, aprendeu a fumar, roubar, torcer para o Corinthians, fez uma bandalheira e pronto. Fez só besteira. Todo dia ele gritava: todo poderoso Timão, vai Corinthians. Pronto, só fez droga o camarada. Aí pronto, depois virou palmeirense. Não tinha o que fazer, quando perdeu tudo, foi torcer pro Palmeiras, virou pouco. Mas olha, um pouco da história para você entender o que eu estou falando. Lá, já, tendo gasto todo o seu dinheiro, depois que já não tinha mais nada, ele se lembra do pai. É impressionante como a maioria de nós temos essa atitude. Só lembramos de Deus quando a coisa vai mal. Só lembramos de Deus, só lembramos de culto, só lembramos de igreja, só lembramos disso quando a coisa não está boa. Quantos de nós conseguimos ter um nível de adoração tão singela quando as coisas estão boas? É impressionante como a dor nos faz cair em si, mas não deveria. Nós deveríamos ter um senso crítico, um senso grato todos os dias da nossa vida, seja na dor, seja na alegria. O filho pródigo não percebeu como ele era amado, não percebeu como ele era feliz, não percebeu como o pai era bom, e só depois, quando ele estava vivendo como porcos, comendo bolotas de porcos, trabalhando num chiqueiro, que ele percebeu quem era o pai e onde ele estava. Nós poderíamos ser melhores se nós não ficássemos andando em círculos no deserto da nossa vida. Olha, toda vez que a coisa está boa, a gente se esquece de Deus. Toda vez que a coisa está ruim, temos que ir na igreja, temos que ofertar, temos que dizimar. Não é assim que a gente faz? É porque nós estamos distantes. Aí a gente fica um tempo bom e um tempo ruim, porque a nossa vida espiritual é uma vida inconstante. Mas caminhando na história, todo mundo conhece a história, lá ele cai em si. Eu creio que foi profundamente um arrependimento gerado e produzido pelo Espírito Santo, diz a Bíblia, que ele caiu em si e disse: pequei contra o céu e contra o meu pai. Isso é arrependimento. Mas ele não só disse pequei, ele disse: vou dizer ao meu pai, vou confessar os meus pecados. Isso é arrependimento. Mas arrependimento não é só ele estar lá no pecado e dizer, pequei. Ele tem que dizer, vou voltar. O que faz essa história ser tremenda não é que o cara ficou lá se remoendo pela culpa. Ele realmente sabe que ele fez só besteira, mas ele decide voltar. E por que ele decide voltar? Porque ele tinha um conhecimento do pai. Ele sabia que o pai não era um tirano. Ele sabia que o pai era bondoso. Agora, o que me assusta nessa história é o conhecimento dos 2 irmãos sobre o pai. Um entende de um jeito sobre o pai, o outro entende do outro com a mesma educação. Um diz, meu pai é mau, nunca me deu nada. O outro diz, meu pai é bom até para os empregados. Veja você que o religioso tem uma percepção pior de Deus do que o não religioso.
Aquele filho, o pecador, o mais novo, que representa a raça de pecadores e não os fariseus, lá comendo lavagem, ele diz: voltarei para a casa do meu pai. E ele decide voltar. E quando ele volta para a casa do pai, o que o pai faz? O aborda no meio do caminho. Você faria isso se fosse seu filho? Pensa, o cara gastou todo o dinheiro, o cara gastou todo o recurso, e o pai o recebe sem se lembrar de nenhum de seus pecados. Você não seria aquele que pegaria a cinta e falar: tudo bem, mas agora vai ser assim, agora não tem mais nada, acabou sua parte. Veja que Deus é pai, mas não é como nosso pai, porque eu não agiria assim. Eu receberia com muito amor, carinho, mas daria uma boa disciplina. Agora tem regra, não vai ser mais como antes, tu vai ter que reconquistar a minha confiança. Não é assim que fazemos? Você me decepcionou, agora vai um tempo para eu confiar em você. Não é assim que a gente faz? O pai não fez isso. Deus não fica um tempo para recuperar a confiança. Jesus, quando disse pai, perdoa eles, ele falou de coração. Jesus não quis dizer pai, perdoa ele que eles não sabem o que faz, porque nós, quando vamos nos referir a perdão, nós falamos só da boca para fora. Porque perdão é muito lindo a se ver e muito difícil para se praticar. Todo mundo que perdoa, você assiste e fala: que lindo. Quando é a sua vez, Será que nós agiríamos como esse pai ou o papai do céu? Porque Jesus, quando nos ensinou a orar, ele usou o termo Abba. Gálatas 4:6. Porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho para ensinar vocês Abba, Pai. Veja que a palavra Abba, Pai, leva essas crianças na salinha, por favor. Veja que a palavra Abba, Pai, não é pai. A minha filha, ela não me chama de pai. E nem chama a mãe dela de mãe. Ela chama papai e mamãe. Os seus filhos, quando são pequenos, você nunca ouviu da boca deles sair o termo pai, mãe. Isso é coisa de adolescente para adulto. Nós sempre usamos termos Abba. Você parou para pensar? A palavra Abba é papai. Quando Jesus disse para você orar, ele não disse para você orar como um adulto. Ele disse para você orar como uma criança. Quando for falar com Deus, use o termo Abba, papai, papai. Jesus, quando pega uma criança, ele diz que tem que ser igual a ela. Ele está falando exatamente da nossa ligação profunda para Deus. Quando você cresce, você não precisa mais do papai, você precisa do pai. Você não precisa mais dele para atravessar a rua. Você não precisa mais dele para te ajudar. Jesus, quando pôs uma criança no colo, ele disse que queria que vocês fossem como uma criança. O que Jesus está dizendo? Eu queria que vocês me tratassem como papai. Porque vocês cresceram. E a intimidade fica distante. O filho começa a tratar o pai com o mesmo tom de voz que ele trata o colega. O filho começa a usar as mesmas palavras e até os mesmos coices. E aí fica difícil, porque filho crescido você não pode bater, que a revolta é grande. E se você bater é você que machuca. Mas a correção tem que ser dada. O filho tem que entender que, apesar dele ser seu amigo, ele não é seu coleguinha de escola. Apesar dele falar com você duro, ele não pode falar com você duro. Ele não pode falar com o pai duro. Porque ele vai olhar para o pai e falar assim, se ele fala, eu posso falar. É a consciência. Você entende o que eu estou falando, gente? Agora, Jesus, quando foi dizer, quando fores orar, diga Abba. Jesus não veio para revelar o Jeová para você. Jesus não veio para revelar o Todo-Poderoso. Jesus não veio para revelar o Adonai, Adorreno, Elohim. Jesus veio para revelar o Abba.
Ele veio para que todos soubessem quem é Deus. Então, quando ele está falando ali com os fariseus, ele literalmente está dizendo: ei, vocês sabem que Deus é Pai, mas no sentido assim, o Criador de todos, mas vocês não sabem que Deus é Pai, no sentido de Abba, Paizinho. O que é interessante nessa parábola é que Jesus está se dirigindo muito mais para os religiosos do que para os pecadores. Mas ele também se dirige aos pecadores, e a ideia inicialmente aqui é o que é pecado. Porque o filho pródigo, obviamente, você sabe, ele saiu e foi pecar. Depois de Jesus falar, um homem tinha 2 filhos, dizendo que Deus é pai. Ele é pai de pecador e ele é pai de religioso. Ele é pai de gente certinha e ele é pai de gente errada. Ele é pai. Deus não é pai só de você que faz as coisas tudo certinha. Deus é pai de gente errada. Deus é pai de gente torta. Deus é pai de todos. Jesus está querendo dizer, ninguém pode se sentir melhor do que os outros. O conteúdo dessa parábola é isso. E depois dele nos trazer a abordagem que Deus é pai, mas não é igual ao nosso pai, ele vai nos dizer o que é pecado. Pense comigo o seguinte, o que é pecado? Porque talvez você pense que pecado é fazer coisas erradas. Gente, o pecado é terrível, o pecado é um monstro, uma fera que cresce em proporção do que se alimenta. De coisas erradas, mas não é só isso. O homem viveu tudo que é vida de pecado que possa viver. Sei lá o que esse homem fez. Mas tudo que ele não tinha coragem de fazer perto do pai, ele fez longe. Imagina o pai sabendo do que o filho fez. O que é interessante é que o pai nem quer saber. Ele não pergunta. Se é comigo, o que você fez? Você virou gay? O que você fez? O que você andou fazendo? Se fosse comigo, fala, quantos filhos você deixou por aí? Eu perguntaria, imagina, quantos filhos ele deixou lá na outra terra? O que você andou fazendo da sua vida? Me conta, eu queria saber de tudo. Veja que esse pai não constrange, ele não pergunta nada. O filho chega desabafando, o pai muda de assunto. E por quê? Porque ele já vem com uma convicção de pecado e arrependimento muito grande. Ele já vem, pequei e vou voltar. Veja você, que o pecado não é para ser revivido, mas também não é para ser lembrado. Porque nós sabemos que pecado não é para ser vivido e nem revivido. Mas tem pastores que querem relembrar pecado. O pecado não é para ser revivido, mas nem lembrado. Nós não devemos lembrar dos pecados das pessoas e nem fazê-las reviver os seus pecados. Pecado é uma tragédia e deve ficar no passado. Qualquer pessoa que traz pecado à memória está indo em desacordo com o padrão da santidade e da moral de Deus, que é Pai. Esse Pai aqui, ele não trouxe à memória os pecados do filho. E sabe por quê? Porque o filho já veio com um processo de arrependimento até o pai. Pequei contra o céu e pequei contra ti. Mas ele vem com uma coisa que é danosa. Não sou digno de ser chamado filho. Isso é condenação. Para quem ouviu a nossa série de Mensagem da Graça, sabe que condenação é diabólica, condenação mata. O que matou Judas foi essa pequena frase do filho pródigo: não sou digno de ser filho. Foi isso, por isso que ele se matou. A condenação é a pior coisa que alguém pode ter. Nenhum pecado vai fazer de você menos filho. O pecado não pode destruir o que Deus sente por você e nem o que você sente por Deus. Desculpa, o que Deus sente por você, o que você sente por Deus, sim. Por isso que Isaías diz que os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus. Não é entre Deus e vós, é entre vós e Deus. Veja você que a grande arma do pecado é destruir a ideia
que você tem do Pai, que você tem de Deus, fazer você se esquecer que você tem um Pai maravilhoso. E agora escute bem, o que é pecado? É prostituir? É matar, roubar? De acordo com a Bíblia, o centro do coração do pecado é não amar a Deus de todo o seu coração. Por isso que na graça só prevalece 2 ou 1, mais 1 mandamentos. Amar a Deus de todo o coração, ao próximo como a ti mesmo. E não é só na graça. O primeiro de todos os mandamentos, qual que é? Somente ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele prestarás culto. Veja você que na lei, até na lei de Moisés, um único mandamento importante é o primeiro. Porque se não cumprir o primeiro, de que adianta cumprir os outros? Porque o guardar o sábado, honrar o nome do Senhor e etc., tudo tem que estar em consonância em amar a Deus de todo o seu coração. Todo pecado nasce, irmãos, de um distanciamento de Deus. Todo pecado nasce da quebra do principal mandamento, não amar a Deus de todo o coração. O pecado é o centro do egoísmo. Você só peca porque você é egoísta, você está pensando em si, nos seus prazeres, você não se preocupa com o filho, você não se preocupa com a esposa, você não se preocupa com Deus, você se preocupa com a sua vontade. Isso é pecado. Pecado é não pôr Deus como centro da sua vida. Pecado é não amar a Deus de todo o seu coração. E você vê que essa é a abordagem da parábola. Porque o fariseu cumpre a lei, mas não ama a Deus de todo o seu coração. Aqui nasce o pecado do filho mais novo. Ele não amava o pai de todo o coração e ele vai embora. Veja, ele não se preocupou com a dor do pai, com o sentimento do pai, com o que o pai ia sentir. Ele se preocupou consigo, então ele vai embora porque ele não amava o pai de todo o seu coração. Isso é pecado. O pecado é uma fera que cresce em proporção do que se alimenta. O pecado é o pior de todos os males. E o que você vai ouvir hoje vai te chocar. Porque todo mundo pensa que pecado é só fazer coisa errada. Porque a hora que Jesus vai trazer agora o outro filho na história, ele vai mostrar que pecado não é só fazer coisa errada. Pecado é não amar a Deus de todo o coração. Ok? Tá certo? Porque depois dele dizer o que é pecado, ele vai dizer também o que é santidade. E nesse contexto ele traz o fariseu na história. O irmão mais velho, o religioso. Porque olha para mim, gente, pecado não é só fazer coisa errada. É muito fácil para um crente, um bom crente, se arrepender de coisas erradas que fez. Se arrepender. Nós estamos num público aqui, eu não acredito que aqui tem nenhum adúltero. Não creio que tenha. Não creio que aqui tem prostitutas. Não creio que aqui tenha gente cometendo barbáries de pecado. Todos nós que temos aqui, eu acredito nisso, pecamos. Mas inconsciente. Ou às vezes consciente, falando mal dos outros. Isso aí deve ter aqui. Fofoca, mexerica. Isso com certeza deve ter, tem em tudo que é lugar. Mas veja, quando Jesus fala de pecado, se arrepender das coisas erradas é fácil. Se arrepender por coisas que você não deveria fazer é fácil. Agora, como você pega alguém que não adultera, que não mente, que não comete coisas, que tem uma vida moral? Veja o que o irmão do filho pródigo diz: eu te obedeci em tudo. Como que você pega alguém que obedece a Deus em tudo e manda ele se arrepender? De quê? Mas sabe o que é interessante nessa parábola? Que os dois filhos descumpriam o maior mandamento. Qual que é? Amar a Deus de todo o coração. Nenhum deles amava o pai de todo o coração. Um outro tinha interesse. Há duas maneiras de você conseguir as coisas do pai. Há duas maneiras de você conseguir a riqueza do pai.
viver dissolutamente, pedir a parte da herança. E a outra é ficar com o pai até ele morrer e pegar o que é dele. O outro filho estava com o pai porque ele sabia que era dele. Ele não amava o pai de todo o coração, e você vê na abordagem que ele fala com o pai, porque ele diz, meu pai é mau, isso não é amor. O outro também não amava, porque o outro viveu dissolutamente com os seus pecados. O outro viveu com o pai de uma maneira religiosa, mas não amava o pai. Lá ele alimentava uma raiz de amargura dentro do coração acerca do pai, dizendo, meu pai é mau, meu pai nunca me deu nada. Meu pai é ruim, eu sou um escravo do meu pai. Isso não é amar o pai de todo o coração. E ele diz assim, eu te obedeci em tudo o que é verdade. Você não vê o pai dizendo mentira, você nunca é verdade. Olha para mim, irmãos. Se arrepender de coisas erradas é normal. Agora eu quero te perguntar, e se arrepender das coisas certas que fazemos? Porque a abordagem de Jesus agora para os fariseus é, vocês precisam se arrepender das coisas certas que vocês fazem. Olha o que Jesus falou para os fariseus, quando fores orar para nós e jejuar, não faça como eles. Orar e jejuar é errado? Responda. Mas Jesus disse, não ore e jejuem como eles. Veja, estão fazendo coisa certa. Agora Jesus está dizendo que pecado não é só fazer coisa errada, é também fazer coisa certa com motivação errada, com coração errado, com a paixão errada, com a intenção errada. Veja que o público dele é religioso e pecadores. O que tem de gente na igreja que se orgulha por nunca ter caído em adultério, se orgulha por não ter um testemunho. Sabe, eu tenho um testemunho ruim, tanto de família como de contexto no início do meu ministério. Nunca tive um pai para me ensinar caráter, nunca tive um pai para me ensinar moral. Essas coisas eu fui aprendendo na vida e sofri. E um dia uma irmã pegou meu livro, do Arrependimento Profundo e Eficaz. Esses dias uma irmã escreveu um testemunho, pastor, que livro é esse? Que tiro é esse? Que livro é esse? Que tiro é esse? Você quer dizer, que livro é esse, pastor? Pastor, esse livro eu tenho que orar antes de ler e depois de ler. Realmente o livro é chocante, de fato. Eu li esse livro e chorei muito. O livro é impactante, não tem o que falar. O livro Arrependimento Profundo e Eficaz. Mas uma irmã pegou e falou assim, eu quero saber quanto tempo o senhor ficou de banco. Foi, como é que é, irmã? Lá na Europa. Eu li aqui o livro, 263 páginas, Léo, se pegou no primeiro capítulo. Na parte em que eu fui confrontado por Deus, há muitos anos atrás. Ela falou, quanto tempo o senhor ficou de banco? Eu falei, não, querido, eu não fiquei de banco nenhum tempo, então deveria ficar agora. Eu falei, você quer me pôr no banco? Me ponha. Eu falei, mas por que o senhor não ficou de banco? Primeiro, não tinha nenhum pastor para eu me confessar e me pôr no banco. Segundo, não destruir a vida de ninguém. Terceiro, você leu o resto do livro? Eu falei, você sabe qual é o problema seu? Você se acha melhor que eu. Porque você não tem um testemunho igual ao meu. Sabe qual é o problema das pessoas? Elas se acham melhores do que o traficante porque elas não são traficantes. Elas se acham melhores do que as prostitutas porque não são prostitutas. Elas se acham melhores do que o adúltero porque não são adúlteras. Elas se acham moralmente melhores do que os outros. E Jesus fala, o pai tem 2 filhos, o moral e o imoral. E para ele são 2 filhos. Porque Jesus agora quer redefinir o seu conceito de pecado e santidade. A santidade e o pecado são coisas que estão na nossa mente completamente desconectadas da realidade. Porque você pensa na sua cabeça que se você fizer a coisa certinha, Deus te aceita. Na cabeça do cristão até hoje, ele sabe que ele é salvo pela graça, mas ele não consegue entender a graça. Porque ele imagina que ser salvo pela graça é se eu fizer coisa certa, coisa boa, Deus vai me aceitar. Se eu fizer coisa errada, Deus vai me rejeitar. Veja que na sua cabeça você tem a ideia pagã de santidade, salvação e pecado.
Porque nessa canção que nós cantamos, o amor não se compra, nem se merece. Isso tem que ficar na nossa cabeça. Você não deve viver pensando que você merece mais de Deus, porque quando vem a crise é essa: Senhor, eu te obedeço em tudo, eu sou dizimista, ofertante, por que essas coisas acontecem? Veja que você acha que você merece. Ou então vire o contrário: Senhor, isso tudo está acontecendo, porque eu isso, aquilo outro. Veja, a nossa cabeça ainda é meritória. E sabe por que que é? Porque nós pensamos que Deus é igual aos nossos pais. Os nossos pais nos ensinou o senso de mérito. O que é correto? O que é correto? Eu não mudo o meu estilo de educação do meu filho, porque filho tem que entender sobre mérito. Mas Deus não é igual nosso pai da terra. Deus não pensa como os nossos pais. Ele não analisa nessa ótica assim: você merece porque você é o melhor filho, você é bom, você é não sei o quê. Deus não pensa assim, gente. Na cabeça de Deus, e é isso que Jesus está ensinando aqui nessa parábola, é totalmente inverso do nosso conceito de cristianismo. Nunca traí, nunca matei, nunca roubei, nunca prostituí, devo ser um bom crente. Na cabeça de Deus, não necessariamente. Porque o outro obedecia em tudo. O outro nunca saiu do pai, o outro nunca se prostituiu e não amava o pai de todo o coração. Veja você, tem gente que tem que vir no altar se arrepender dos jejuns que fizeram com a intenção errada. Se arrepender das consagrações que fizeram, se arrepender das coisas certas que fizeram, das igrejas que abriram, se arrepender das músicas, dos CDs que gravou com a motivação errada. É pecado, porque pecado é por qualquer coisa no seu coração que tome o lugar de Deus. Isso é pecado. Então qualquer coisa que você faz para Deus, sem visar Deus, é pecado, ainda que seja certo o que você esteja fazendo. O centro da nossa adoração é Cristo, não as coisas de Cristo. Então qualquer coisa que você faz, que Deus não é amado, é pecado. Independente se você nunca prostituiu, adulterou, usou droga, você se equivale a qualquer pecador. Você não é melhor que a prostituta se você não ama a Deus de todo o coração, mesmo nunca se prostituindo. Você não é melhor que um adúltero se você não ama a Deus de todo o coração, mesmo nunca adulterando. Você adultera o amor de Deus. Porque pecado é não amar a Deus de todo o seu coração, toda a sua alma e todo o seu entendimento. É tudo na vida é prioridade. Tudo na vida tem primazia. Vamos para uma festa, vamos todo mundo. Vamos para não sei o quê, vamos todo mundo. Vamos para a igreja, hoje eu estou. Não amar a Deus de todo o coração, é o cerne do que a Bíblia chama de pecado. Ainda sendo uma pessoa moral, ainda sendo uma mulher fiel, ainda sendo um marido fiel, ainda sendo um filho exemplar, se lá no seu coração, quando o pai te corrige, você deseja o pior do pai, você está pecando. Não foi isso que Jesus disse? Lá na lei, adultério é fazer sexo. Na graça, é dizer, lá em casa. Na graça é cobiçar. Por quê? O pecado é literalmente cobiçar? Não. É porque você pôs o adultério no lugar onde deveria estar Deus. Por isso que Davi, quando foi falar de pecado, ele disse, contra ti, somente pequei. Ora, que conversa é essa? Ele pecou contra Betseba. Porque o rei tinha que chamar a mulher e a mulher não podia dizer não. Ela foi. Tem gente que quer pôr Betseba no mesmo balaio de gato. Betseba foi, a família dela, a vida dela foi destruída por causa do rei. Tem gente, a televisão põe Betseba ali flertando com Davi. Que conversa é essa, gente? Tem isso na Bíblia, não. Davi chama a mulher e ninguém podia rejeitar o chamado do rei.
Mas Deus é tão misericordioso que ele conserta a vida de Betseba. Jesus vem da linhagem de Betseba. Mas Deus pode consertar a nossa vida, a gente não. Mas Davi não disse, pequei contra Israel, pequei contra a minha família, pequei contra Betseba, pequei contra Urias, pequei contra a família de Betseba. Ele disse, contra ti somente pequei. O que Davi está dizendo é, todo pecado, ao final das contas, é contra uma pessoa. Contra não amar a Deus de todo o seu coração. Porque se Deus está no centro da sua vida, você não vai pecar. Não, vou pecar porque eu amo aquela mulher e como eu tenho palavra, eu sou fiel. Não, eu não vou pecar porque Deus é o centro da minha vida. Eu não vou pecar porque eu amo a Deus de todo o coração. Eu vou dizimar porque eu amo a Deus de todo o coração. Eu vou ofertar porque eu amo a Deus de todo o coração. Eu vou louvar porque eu amo a Deus de todo o coração. Eu vou no culto porque o culto é do Senhor, não é para mim, não é da igreja. O que é que o pastor vai pensar se eu não vou? Tem gente que é assim, você sabia que tem gente que é assim. Aqui, lá em Campo Largo acontece, aqui não acontece. Eu não vou na igreja, vamos ver se o pastor vai sentir minha falta. Você sabia que tem gente assim, pastor, eu fiquei 1 mês sem ir na igreja, o senhor não me ligou. Eu falei, eu sabia que você ia dizer isso, por isso que eu não te liguei. E uns é engraçado, saí da igreja, o senhor nem foi atrás. Ô, meu querido, você já disse que saiu, por que eu tenho que ir atrás? Já saiu para eu ir atrás. Ó, Irmão, eu sou um péssimo discipulador. Um ótimo influenciador. Mas não espere que eu vou ficar assim. Comigo não. Ó, aqui é um lugar que o camarada chegar aqui com mimimi, com probleminha, ele é curado 1 mês antes ou vai embora. Ele fica 1 mês, ele já é curado com tanto coice, depois vai. Aqui é lugar de gente, ou ele fica aqui saradinho, porque se ele ficar... o pastor não me deu atenção, não sei o que, desista. Pastor, isso é falha? Pode até ser, mas ainda é assim. Pode ser que melhore? Pode, mas ainda é assim. Não é? A última vez que eu te vi, Marquinhos, foi hoje. 1 mês atrás. Só 1 mês. A última vez que nós se falamos foi ontem, depois de 1 mês. Se você é um cara mimimi, esse pastor não tem tempo para mim, mas o Espírito Santo tem. Ele tem tempo toda hora para você. Eu acho que o que mais me vê depois da minha mulher é o Emerson. Porque toda semana tem que me levar no aeroporto. Morram de inveja, né? Mas deixe-me te dizer uma coisa. Pecado, nesse contexto do que Jesus está falando, é por qualquer coisa no lugar de Deus. Tem gente, irmãos, que tem que se arrepender das coisas certas que faz, se for com a motivação errada. É impressionante como que tem gente que faz questão de fazer alguma coisa para Deus para mostrar para os outros. Faz questão de ajudar o pobre para mostrar que ele ajuda e o outro não ajuda. Faz questão de dar esmola e tirar uma selfie assim dando esmola. Tem até uma tagzinha na internet, né? Os caras dando e tirando a selfie. Sabe, irmãos, eu me tornei uma pessoa... eu amo missões, mas eu fiquei muito chateado com missões. Porque missões é um caminho muito hipócrita. Muita gente que lida com missões é hipócrita. Muita gente que trabalha em missões é hipócrita. Boa parte trabalha em missões não é porque ama o perdido. Não é porque quer ajudar o perdido. É porque quer status. É porque quer like, é porque quer curtida. É porque quer ser admirado. É porque quer ser notado. Como o bonzinho, como alguém que faz, como alguém que ama. Está fazendo coisa certa com motivação errada, é pecado, tem que se arrepender de igreja que constrói, tem que se arrepender de músicas que fazem, tem que se arrepender de tudo. Veja, é pecado jejuar, gente. Jesus disse, quando os discípulos dele estavam jejuando, os fariseus questionaram, seus discípulos estão jejuando. Não, desculpa. Os fariseus estavam jejuando e os discípulos não jejuavam. Por que seus discípulos não jejuam? Jesus está dizendo, porque eu estou aqui.
mas quando eu for tirado, então eles irão jejuar. Jesus aqui vai ensinar o que é jejum. Gente, isso é chocante. Você sabe o que é jejum? É anunciar a vinda do noivo. É anunciar a saudade que você tem do noivo. Jesus diz, quando o noivo for tirado, então jejuareis. Veja você que jejum não é uma barganha. Jejum é dizer, Jesus, estou com saudade. Eu estou mortificando o meu ego, mortificando o meu eu, para dizer, Maranata! Isso é jejum. Jesus diz, quando o noivo for arrancado, aí vocês devem jejuar, para mostrar que estão com saudade. Jesus está nos ensinando o que é orar. Quando fores orar, entra no teu quarto e fecha a porta. Não seja como os fariseus que oram para ser notados. Só o que temos hoje são irmãos mais velhos dentro da igreja, querendo ser notados cantando, querendo ser notados pregando. Teve um irmão que saiu da nossa igreja, pastor, porque, segundo ele, eu não coloquei ele para pregar. Porque segundo ele, eu vou falar, eu comecei a privilegiar a gente que está chegando agora. E ele está 2 anos e tanto na igreja e eu nunca notei. Gente, a hora que eu vi esse camarada falando, eu ouvi o irmão mais velho falando. Quem é eles? Quem é Cliff? Quem é Rafael? Quem é Marquinhos? Marquinhos não pregou, mas vai pregar. Mas também se não pregar em 2 anos, não fica com mimimi também não. É, ué, não é, Marquinhos, não é assim? Ah, já. Não, lá em Campo Largo. Porque quem é Anderson, quem é Juliana, chegou agora. Eu estou aqui há tanto tempo, nunca matou um cabrito para mim. Saiu da igreja, vocês acreditam nisso? Saiu. Não saiu, pastor Cliff? Saiu. Por quê? Veja a crise de irmão mais velho. Gente, o irmão mais velho é o camarada que não aceita o arrependimento de uma prostituta. É o camarada que não aceita a oportunidade nova para uma pessoa que teve um casamento destruído. Não estou falando de gente que está trocando de casamento, não. Eu estou falando de gente, porque senão daqui a pouco põe palavra na minha boca. Tem gente que não aceita o recomeço dos outros. E isso está impregnado na igreja. Veja que Jesus ataca muito mais o padrão moral de santidade da religiosidade do que do coitado do pecador que está perdido. O cara que está lá no mundo, drogado, vivendo tudo, está perdido. Mas o cara que está na igreja, com um senso de santidade equivocado, também está perdido. E o pior, perdido na casa do Pai, perdido dentro de casa. Gente, vocês estão entendendo o que eu estou pregando? O que realmente me choca nessa parábola é Jesus redefinindo o que é cristianismo. É uma coisa escandalosa. Jesus pega e diz, não, você está pensando que você é pecado? Não, isso não é pecado, isso é pecado. Você está pensando que esse vai para o inferno? Não, exatamente. Os dois estão perdidos. O pecado, fazer coisa errada te leva para o inferno. Mas fazer coisa certa, de maneira errada, também te leva para o inferno. Sabe por quê? Porque você se acha melhor. Porque leva uma vida ilibada. Eu não sou como a Sara, que põe na internet, agora eu sou vegano. 3 dias depois está comendo um Big Mac. Eu não sou como a Sara. Sou melhor. Estou obedecendo, estou julgando agora. Eu não sou como o Cliff que dança axé. Eu sou melhor. Gente, brincadeira à parte. O filho pródigo, o mais novo, e o filho pródigo, o mais velho, são pródigos.
Mas honestamente falando, qual dos dois são o pior pródigo? O religioso. Porque o pecador ainda está nas garras da graça. O religioso acha que não tem que se arrepender de nada. Ele acha que se ele ora tantas horas por dia, o que devemos fazer, se ele jejuma tanto tempo por semana, o que devemos fazer, se ele não falta culto, ele merece de Deus alguma coisa. Aí quando Deus privilegia outro, ou até o pastor da igreja, e ele vai ficando para trás, porque o irmão mais velho ali fica para trás. E você sabe o que é pior da história? O filho chega e ele dá riqueza para ele. De quem que era aquela riqueza? Ele gastou a parte dele. Ou era do pai, ou era do irmão. Aí o cara vem e diz assim: eu sou um escravo teu. Gente, eu convivo com isso. Só quem cuida de gente, pastoreia gente, sabe disso. Só quem cuida de igreja sabe como as pessoas têm a crise, a fobia do irmão mais velho. Ele se acha merecedor por tempo de igreja, por tempo que está com você. Então você tem que privilegiar, porque se isso não acontecer... Veja, esse irmão que saiu da igreja, ele não estava ali porque ele me amava e nem amava a Deus, amava a igreja. Ele estava ali porque ele esperava que eu fosse para ele um meio dele crescer em alguma coisa. Se você andar comigo pelas minhas qualidades, você vai me deixar quando conhecer meus defeitos, e são muitos. Olha, durante toda a vida eu encontrei muita gente que inicialmente me amava, porque queriam conseguir alguma coisa. Queriam que eu apresentasse alguém para alguém, queria que eu colocasse outro, na época do programa de televisão, não sei o quê. E aí quando perceberam que não ia receber o que queriam, pulou fora. Veja você que o irmão mais velho tem essa crise. Cadê meu cabrito? Cadê meu cargo? Por que eu não prego nessa igreja? Por que eu não canto nessa igreja? Como disse esse fulano, eu estou aqui, não sou notado. Parece que estou ouvindo o irmão mais velho falar. Não sou notado. O que também não é verdade. Agora, quem levanta é Deus, irmãos. Quem levanta é Deus. A menos que o pastor seja um carnal terrível. Você veja na história, quando Deus levanta Saulo e Barnabé, tinha um monte orando e jejuando. A Bíblia diz fulano, beltrano, profetas, orava e jejuava. E o Espírito Santo vem e fala, chama Saulo e Barnabé. E os outros? E a crise dos outros? Porque não nós. Tem irmãos aqui no probatório, pode chegar daqui e falar, ainda não, você... da última consagração tinha uns 3, só foi consagrado só o Anderson e a Juliana, né? E a Ruth. E os outros estão lá sentados ainda. Não, ainda não. Nós temos a crise de achar que merecemos, de achar que deveria fazer, de achar que deveria me reconhecer. Quem te reconhece é Deus, irmão. E comigo ainda é mais fácil, porque como eu não convivo muito com vocês, prego para vocês só na ceia, então literalmente quem vai te reconhecer é Deus. Muito mais verdade do que se parece, porque eu não estou aqui para ver o serviço de vocês. Então se alguém for pá, é porque Deus foi e pronto. Nós não podemos ter a ideia na nossa cabeça que Deus tem que me dar isso, Deus tem que fazer isso por mim, que Deus não sei o quê. Isso não existe, gente. Tudo que somos, somos pela sua misericórdia, somos pela sua graça. Não somos melhores que um traficante. Talvez somos pessoas melhores, mas não melhores diante de Deus. Mas somos pessoas melhores no quesito de moral. É claro, isso tem que ser levado em consideração. Nós não temos um senso de crime no coração, de imoralidade, mas isso é importante perante os homens. Perante Deus,
essa moral sua só terá um valor, porque um crente que tem Deus de todo o coração, obviamente ele vai ser um crente moral. Mas a moral dele não faz ele se orgulhar disso. Não faz ele se sentir superior ao próximo. Muito pelo contrário. Ele se diminui. A cada dia que passa, eu estou mais convicto que o religioso mais atrapalha do que ajuda. Entende o que eu estou pregando? Primeiro, não estou aqui defendendo. Olha, teve gente que quando eu comecei a pregar as mensagens da graça, me atacaram como uma fera na internet. Se você pegar os comentários, é assustador. Teve um, gente, que mandou assim: "Só caiu da graça, que Deus lhe julgue. Falso profeta, não sei o quê. Cadê o pregador?" Aí eu vim agora pregando a série da volta de Jesus e arrependimento. "Pastor, eu queria tanto que o senhor me perdoasse." Falei: "Está perdoado, fariseu. Não que isso vá mudar o seu estilo de vida." Quer dizer, eu sou bom agora porque eu estou confrontando. Se eu pregar amor de Deus, graça, apontando para os filhos mais novos, porque a graça, deixa eu te falar uma coisa, entenda, a graça só vale para pecadores. Para gente perfeita ela não serve nada. Eu vou dizer de novo, isso é tão sério. Isso é absurdamente confrontante. A graça só serve para pecador. Para a gente perfeita. Não precisa. Foi nesse contexto que Jesus disse: "Eu vim para os doentes." Os sãos não precisam. Quer dizer, os que pensam que são sãos. Porque esse irmão mais velho pensa que obedecia o pai. Pensa. Pensa. É o jovem rico. "Eu guardo todos os mandamentos, então eu mereço entrar no reino de Deus." Jesus falou assim: "Ah, é? Vamos ver se você ama a Deus de todo o coração. Vende tudo que tem e dá aos pobres." Ninguém vai entrar no céu por vender tudo que tem. Você vai entrar no céu amando a Deus de todo o seu coração. E entendendo quanto você é amado. O jovem rico não amava a Deus de todo o coração, porque quem que ele amava? O dinheiro. Gente, eu estou mais certo e convicto. É porque eu terminei o livro da graça, senão eu teria feito uma abordagem, obviamente citando a fonte do Tim Keller. Obviamente eu até compus uma canção sobre isso, mas a abordagem dele é muito perfeita. Que a parábola é dita para dois públicos: os pecadores e os crentes religiosos, os crentelhos, os chatos. Tem um xiita no muçulmano, tem um chato. Sabe aquele camarada? Como tem um camarada que ele me assiste toda semana no YouTube. E toda semana ele faz o mesmo comentário. Ele é mundano, mas eu gosto de ouvir ele. Ele fala que eu sou mundano pelo meu jeito de vestir e pelo meu linguajar. Tu acredita? O cara, e quando eu era cabeludo, aconteceu uma história tão engraçada. Eu era cabeludo, aí um anjo pôs a mão na minha cabeça, meu cabelo ficou assim com luzes, sem querer. Eu tive uma experiência com Deus de madrugada, um anjo pôs a mão na minha cabeça, ele amanheceu assim meio branco o cabelo. E era cabeludo. Aí eu fui pregar na igreja videira, uma irmã chegou para o pastor Luiz e falou assim: "Eu não acredito, só vai deixar esse pregador aí." Gente, me diz, olha aí, não acredito, só vai deixar esse pregador com esse cabelo. Sim, mas quanto tempo que eu estou pregando, é isso que eu tenho que saber. Ah, se catar, Dani. Não acredito, só vai deixar esse pregador aí com esse cabelo aí pregar. Aí o pastor Luiz falou assim: "Olha, querida, eu vou. Mas o senhor, esse cabelo comprido," a Luiz falou assim: "Olha, eu acho que eu não teria cabelo comprido não, e mesmo porque o meu não é bom igual o dele." Ele contando: "Mas, irmã, assista o culto, depois do culto você critica, vai que Deus quer te abençoar na vida dele." E a irmã fechou o coração. E eu lá com o meu cabelo ondulado, né? Igualzinho da Isabela. Se você olhar o da Isabela e o meu assim, é todo igualzinho, até o penteado. Não, tinha a franjinha também, igualzinho. Não assim, cortadinho igual da...
E eu lá com o cabelo ondulado, não sei o que, tal. No meio do culto, eu olho para a mulher e falo, esse filho aí é seu, o filho paralítico. Traga o menino aqui. O menino se levanta e anda. Gente, a mulher entra em crise. Porque agora, como ela estava com a crise do irmão mais velho, agora ela entra com a condenação. Eu não valho nada, eu não presto mesmo, quem que eu sou eu? O pastor Aloysio diz o seguinte, Deus vai mandar a bênção que você quer, na embalagem que você não esperava. O judeu queria o Messias, mas ele veio numa embalagem que eles não quiseram. Cuidado! Não podemos ter na nossa mente a ideia de que somos melhores, superiores ou qualquer coisa que seja. Todos nós merecemos a graça, quer dizer, todos nós carecemos a graça de Deus. Não a merecemos, mas carecemos. Devemos sim nos prostrar, nos encurvar, nos arrepender e pedir ao Senhor misericórdia e compaixão de nós. Amém? Fique em pé no seu lugar.